Produção de artigos acadêmicos científicos por inteligência artificial para pesquisa e estudo pessoal, análise crítica à luz da matriz SWOT. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A elaboração de artigos acadêmicos científicos com apoio de inteligência artificial, Artificial Intelligence, isto é, inteligência artificial, abre um novo mercado de formação, consultoria e palestras para escolas, universidades, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, editoras científicas, órgãos de fomento e empresas que investem em educação corporativa. Ao mesmo tempo que essas ferramentas aceleram a produção textual e ampliam o acesso a conhecimento atualizado, elas colocam em xeque conceitos tradicionais de autoria, plágio, integridade acadêmica e critérios de qualidade na avaliação de pesquisas e trabalhos estudantis. Palestras e treinamentos baseados neste tema podem explorar, de forma aplicada, 4 linhas principais de abordagem. A primeira linha trata da alfabetização em inteligência artificial e letramento acadêmico, mostrando passo a passo como estudantes, docentes e pesquisadores podem formular boas solicitações às ferramentas, criticar as respostas, reescrever o texto com voz própria e registrar o uso responsável da tecnologia. A segunda linha foca a integridade científica e a prevenção ao plágio, discutindo políticas institucionais, casos reais, limites éticos, rastreabilidade de fontes e boas práticas para declarar o uso de sistemas de IA em monografias, dissertações, teses e artigos científicos. A terceira linha aborda a gestão estratégica da IA em instituições de ensino e pesquisa, utilizando a matriz SWOT, sigla em inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, isto é, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para mapear riscos e potencialidades na adoção dessas ferramentas em larga escala. A quarta linha inclui laboratórios práticos com simulações de bancas, revisões por pares, oficinas de desenho de políticas internas e exercícios de reescrita de textos gerados por IA, favorecendo experiências que podem ser imediatamente incorporadas a disciplinas, regulamentos e rotinas de avaliação. Para contratantes de palestras e treinamentos, esse conjunto de abordagens oferece argumentos de alto impacto, redução de riscos reputacionais ligados a plágio e fraudes, fortalecimento da cultura de integridade acadêmica, preparação de estudantes e docentes para um mundo do trabalho mediado por algoritmos, alinhamento com diretrizes de organismos internacionais, como a Unesco, que recomenda políticas claras e formação específica para o uso de IA na educação, Miao et al., 2021, e posicionamento da instituição como referência responsável e inovadora em temas críticos da era digital. Em um cenário em que editoras, agências de fomento e universidades já começam a exigir transparência no uso de ferramentas gerativas, Ganjavi et al., 2024, Cielo, 2023, investir em formação qualificada sobre IA e escrita acadêmica torna-se não apenas desejável, mas estrategicamente indispensável. Resumo. O uso de sistemas de inteligência artificial na produção de artigos acadêmicos científicos para fins de pesquisa e estudo pessoal tem crescido de forma acelerada, criando oportunidades de apoio à aprendizagem, mas também tensionando normas de integridade, autoria e avaliação. Este artigo analisa criticamente, à luz da matriz SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a elaboração de trabalhos acadêmicos com apoio de ferramentas de inteligência artificial generativa, com foco em seu emprego ético por estudantes e pesquisadores para fins formativos. A discussão apoia-se em referenciais nacionais e internacionais sobre integridade científica, inteligência artificial na educação e políticas institucionais emergentes, Helms, Nixon, 2010, Shen et al., 2024, Gustilo, Ong, Lapinid, 2024, Miao et al., 2021, Sampaio, Sabatini, Limonge, 2024, bem como em documentos brasileiros recentes sobre IA generativa, letramento informacional e ensino superior, Almeida, Pecker, 2023, Lima, Lopes, Silva, 2023. A partir de revisão teórica e análise conceitual, descrevem-se as principais forças da utilização formativa da IA, rapidez, acesso ampliado a referências, apoio à escrita e à revisão textual, as fraquezas associadas, risco de superficialidade, dependência tecnológica e opacidade algorítmica, as oportunidades em termos de democratização do acesso ao conhecimento, desenvolvimento de competências digitais e inovação pedagógica, e as ameaças ligadas ao plágio, à erosão da autoria, à desigualdade de acesso e à fragilização da confiança em avaliações. Argumenta-se que o uso da IA na elaboração de artigos pode ser pedagogicamente valioso quando entendido como instrumento de mediação cognitiva sob supervisão humana, com transparência de uso e articulação a políticas institucionais claras.
Conclui-se propondo diretrizes práticas para estudantes, docentes, programas de pós-graduação e editoras, de modo a transformar a IA em aliada da formação crítica, e não em atalho acrítico para a obtenção de produtos acadêmicos. Palavras-chave: inteligência artificial, escrita acadêmica, integridade científica, SWOT, educação superior. 3. Introdução. A emergência e popularização recente de modelos de linguagem de grande porte, conhecidos em inglês como Large Language Models, ou modelos de linguagem de grande porte, capazes de gerar textos coerentes em linguagem natural a partir de comandos simples, reconfigura o cenário da escrita acadêmica. Ferramentas desse tipo, baseadas em técnicas de machine learning, isto é, aprendizado de máquina, passaram a ser amplamente utilizadas para buscar referências, resumir artigos, propor estruturas de textos, revisar a norma culta e até redigir trechos inteiros de trabalhos científicos. Gustilo, Ong, Lapinid, 2024. Esse movimento suscita, simultaneamente, entusiasmo e preocupação, se, por um lado, a inteligência artificial pode facilitar o acesso à literatura, apoiar estudantes com dificuldades de escrita e agilizar tarefas rotineiras, por outro, ela cria novas possibilidades de plágio, fabricação de dados, autoria opaca e dependência tecnológica. Shen et al., 2024, e eu, 2023. Em diversas partes do mundo, revisões sistemáticas têm mostrado que a integridade acadêmica tornou-se um eixo central dos debates sobre o uso de inteligência artificial generativa no ensino superior. Malik et al., 2024, Dawson, 2023. Um levantamento recente identificou que grande parte das instituições ainda não dispõe de políticas explícitas sobre o uso de IA em trabalhos escritos, o que aumenta a sensação de incerteza entre estudantes e docentes. Perkins, Roy, 2023, Gustilo, Ong, Lapinid, 2024. No Brasil, universidades, agências de fomento e órgãos reguladores iniciam a formulação de diretrizes, discutindo desde o uso pedagógico até sanções para casos de fraude, cassação de diplomas e exigência de declaração explícita quando ferramentas de IA forem utilizadas. Pesquisa FAPESP, 2024, Estadão, 2025. Nesse contexto, a elaboração de artigos acadêmicos científicos com apoio de inteligência artificial para pesquisa e estudo pessoal constitui um campo particularmente sensível. De um lado, estudantes e pesquisadores podem utilizar esses recursos como instrumentos de leitura, organização de ideias, reescrita e melhoria de clareza. De outro, a mesma tecnologia pode ser empregada para produzir textos aparentemente originais sem que o usuário tenha, de fato, realizado a pesquisa ou compreendido o conteúdo. A fronteira entre apoio legítimo à aprendizagem e terceirização indevida da autoria torna-se, assim, um problema central de integridade científica. Eaton, 2022, Shen et al., 2024. Este artigo tem como problema central a seguinte questão: quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas ao uso de inteligência artificial na elaboração de artigos acadêmicos científicos para pesquisa e estudo pessoal, quando analisadas à luz da matriz SWOT? A matriz SWOT, acrônimo em inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, significa, em português, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e é amplamente usada no planejamento estratégico para analisar fatores internos e externos que influenciam determinado fenômeno. Helms, Nixon, 2010. Aplicar esse modelo à escrita acadêmica mediada por IA permite uma análise integrada dos benefícios potenciais, dos riscos éticos e das condições institucionais necessárias para um uso responsável. O objetivo geral deste trabalho é analisar criticamente, por meio da matriz SWOT, o uso da inteligência artificial na elaboração de artigos acadêmicos científicos para fins de pesquisa e estudo pessoal, discutindo implicações para a integridade acadêmica, a formação de pesquisadores e as políticas institucionais. Especificamente, busca-se contextualizar o debate internacional e nacional sobre IA e integridade científica, descrever forças e fraquezas do ponto de vista pedagógico, cognitivo e ético, identificar oportunidades de inovação no ensino superior e na formação em pesquisa, e explicitar ameaças que exigem respostas regulatórias, formativas e tecnológicas. A justificativa desta pesquisa reside, em primeiro lugar, na velocidade com que as ferramentas de IA generativa foram incorporadas à rotina estudantil e docente, sem que houvesse tempo para ampla discussão metodológica e normativa. Estudos mostram que parcela significativa de estudantes já recorre à IA para redigir ou revisar trabalhos, enquanto muitos docentes ainda não se sentem preparados para orientar esse uso nem identificar seus limites. Gustilo, Ong, Lapinid, 2024, Limonge, 2024.
Em segundo lugar, organismos internacionais como a Unesco têm recomendado que países desenvolvam políticas de inteligência artificial na educação baseadas em princípios de inclusão, equidade, transparência e centralidade humana, Miao et al., 2021, o que demanda análises interdisciplinares que articulem educação, ética, direito, ciência da informação e tecnologia. Do ponto de vista acadêmico, o tema é relevante porque interpela concepções clássicas de autoria, originalidade e avaliação, convocando a revisão de práticas de ensino de metodologia científica, de letramento acadêmico e de revisão por pares. Do ponto de vista social, a discussão é estratégica para evitar tanto o tecnofetichismo, que trata a IA como solução mágica para todos os problemas, quanto o tecnopessimismo, que busca simplesmente proibi-la, favorecendo abordagens mais equilibradas, que considerem desigualdades de acesso, contextos locais e diferentes áreas de conhecimento. 4. Desenvolvimento. 4,1 Inteligência artificial, escrita acadêmica e integridade científica. A inteligência artificial, entendida como o conjunto de técnicas computacionais capazes de executar tarefas que, tradicionalmente, exigiriam algum grau de inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tradução de idiomas, resposta a perguntas e geração de textos, já vinha sendo utilizada em plataformas de ensino, sistemas de recomendação e ferramentas de apoio à pesquisa muito antes da popularização dos modelos generativos atuais, Miao et al., 2021. No entanto, os modelos de linguagem de grande porte ampliaram qualitativamente esse cenário, permitindo que qualquer usuário, com poucos comandos, obtenha textos extensos, coerentes e estilisticamente adequados a diferentes gêneros e normas discursivas. Na escrita acadêmica, esse avanço foi incorporado sobre uma base já consolidada de ferramentas digitais de apoio, como corretores gramaticais, tradutores automáticos e detectores de plágio. Estudos sobre o uso de assistentes de escrita digital, como corretores automatizados de gramática, apontam ganhos na correção de erros e na confiança de estudantes ao redigir em segunda língua, desde que haja orientação docente e reflexão sobre o feedback recebido, Calma et al., 2022, Cavalieri, Giannatti, 2016. Por outro lado, pesquisas sobre tradutores automáticos e ferramentas de paráfrase chamam atenção para o risco de reformulação de texto sem compreensão efetiva do conteúdo, bem como para a possibilidade de contornar detectores de plágio por meio de reescrita algorítmica de obras alheias. Rogerson, McCarthy, 2017, Roy, Perkins, 2022. Com a chegada de modelos capazes de gerar textos inteiros sob demanda, o debate deslocou-se de uma visão de inteligência artificial como ferramenta de apoio pontual para uma situação em que a IA pode funcionar como coautora ou mesmo como autora invisível de trabalhos, e eu, 2023, Dawson, 2023. A literatura recente sobre integridade em pesquisa tem documentado casos de artigos científicos retratados por uso indevido de IA, falsificação de dados e citações inventadas, o que levou revistas e editoras a estabelecerem regras explícitas. Sistemas de IA não podem ser listados como autores e seu uso deve ser declarado, com responsabilidade plena atribuída aos humanos envolvidos. Shen et al., 2024, Ganjavi et al., 2024. No Brasil, editoriais e estudos em periódicos de acesso aberto, como os indexados na base Cielo, têm problematizado a coautoria de ferramentas como o ChatGPT em trabalhos científicos, enfatizando que sistemas automatizados não possuem responsabilidade moral nem podem responder por eventuais danos decorrentes da pesquisa. Moraes, Silva, 2023. Outros artigos destacam que a inteligência artificial generativa traz novos desafios para a competência em informação, entendida como o conjunto de habilidades necessárias para buscar, avaliar, selecionar e usar informação de modo crítico e ético em contextos acadêmicos. Pinheiro, Silva, Lima, 2023, Sena, Rodrigues, 2023. Essa literatura converge para uma compreensão ampliada de integridade acadêmica, que não se restringe à ausência de fraude, mas envolve compromissos positivos com honestidade, responsabilidade, transparência e respeito ao trabalho alheio. Eaton, 2022. A incorporação da inteligência artificial à rotina de escrita e pesquisa, portanto, só pode ser considerada legítima quando acompanhada de práticas que tornem visível o papel da tecnologia, que evitem o mascaramento de autoria e que incentivem a aprendizagem e não a substituição do esforço intelectual. 4,2 A matriz SWOT como ferramenta de análise crítica. A matriz SWOT, desenvolvida inicialmente em contextos de planejamento empresarial, foi consolidada como método para analisar fatores internos e externos que influenciam estratégias e resultados, classificando-os em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Helms, Nixon, 2010. Forças e fraquezas referem-se, tradicionalmente, a aspectos internos, enquanto oportunidades e ameaças dizem respeito ao ambiente externo.
Estudos posteriores mostraram a versatilidade da matriz, aplicada a políticas públicas, educação, saúde e até planejamento de cursos universitários, Benzagta et al., 2021. Ao transpor a matriz SWOT para o campo da elaboração de artigos acadêmicos científicos com IA, entende-se por forças os aspectos positivos inerentes ao uso da tecnologia em contextos de pesquisa e estudo pessoal, por fraquezas, limitações e riscos que emergem do próprio modo de utilização pelo usuário, por oportunidades, tendências e possibilidades externas capazes de potencializar benefícios, como políticas institucionais, programas de formação e avanços regulatórios, e, por ameaças, fatores externos que podem comprometer a integridade acadêmica, a equidade de acesso, a credibilidade da ciência e as condições de trabalho docente quando a IA é mal regulada ou mal compreendida. A literatura sobre SWOT recomenda que sua aplicação não se limite a um exercício descritivo, mas que seja combinada a outras abordagens analíticas, de modo a evitar simplificações excessivas. Picton, Wright, 1998. No presente estudo, a matriz é utilizada como eixo organizador para integrar contribuições de diferentes campos: educação, ciência da informação, ética, direito e gestão universitária à luz de evidências empíricas recentes sobre IA e integridade acadêmica. Gustilo, Ong, Lapinid, 2024, Malik et al., 2024, Cielo, 2023, Pesquisa FAPESP, 2024. 4,3 Forças, potencial formativo e cognitivo da IA na escrita acadêmica. Entre as principais forças da utilização da inteligência artificial na elaboração de artigos para pesquisa e estudo pessoal, destaca-se a ampliação do acesso a informações científicas, especialmente para estudantes de instituições com menor infraestrutura bibliográfica. Ferramentas de busca baseadas em IA, capazes de sintetizar achados de múltiplos artigos, como descrito em iniciativas internacionais e em experiências relatadas por bibliotecas universitárias brasileiras, podem auxiliar na compreensão inicial de temas complexos e na identificação de referências relevantes. Tiago Costa, 2023, Miao et al., 2021. Outra força reside na possibilidade de apoio à escrita acadêmica para públicos tradicionalmente excluídos ou com maior dificuldade de expressão em língua padrão. Estudantes que escrevem em língua estrangeira, por exemplo, podem utilizar corretores avançados de estilo e gramática para revisar textos, desde que mantenham o controle crítico sobre o conteúdo e a organização argumentativa. Calma et al., 2022. De modo semelhante, pessoas com deficiência visual ou dificuldades motoras encontram na IA recursos de ditado e transformação de voz em texto que tornam o processo de elaboração de trabalhos mais acessível. A literatura também aponta que, quando orientado, o uso de IA pode favorecer a reflexão metacognitiva. Professores que comparam questões ou textos criados por si mesmos com versões produzidas por modelos de linguagem relatam que essa prática abre espaço para discutir com os estudantes o que diferencia um bom argumento de uma resposta superficial, quais vieses podem estar embutidos em um texto aparentemente neutro e como avaliar criticamente referências sugeridas pela máquina. Gustilo, Ong, Lapinid, 2024, Limonge, 2024. Por fim, do ponto de vista da gestão do tempo, a IA pode atuar como catalisadora de processos repetitivos, como formatação inicial de referências, geração de esboços de estruturas ou identificação de pontos redundantes, liberando tempo para leitura atenta de fontes originais, coleta de dados e reflexão teórica. Para docentes, a possibilidade de automatizar partes do feedback linguístico de trabalhos extensos pode permitir que o foco da avaliação se concentre na qualidade argumentativa, metodológica e interpretativa, desde que haja supervisão cuidadosa dos relatórios gerados pelas ferramentas. Cielo, 2023, Dawson, 2023. 4,4 Fraquezas, riscos de superficialidade, dependência e opacidade. As fraquezas associadas ao uso de IA na elaboração de artigos decorrem, em grande parte, de sua própria arquitetura e do modo como é empregada. Modelos de linguagem aprendem a partir de grandes conjuntos de textos disponíveis na internet e em bases privadas, produzindo, essencialmente, previsões estatísticas sobre qual palavra é mais provável em determinada sequência. Isso significa que, embora pareçam compreender o conteúdo, na verdade operam sobre correlações textuais, podendo gerar afirmações factualmente incorretas, referências inexistentes e interpretações descontextualizadas, fenômeno conhecido popularmente como alucinação, no sentido de invenção convincente, mas falsa. Kim, 2023, Shen et al., 2024. Quando usuários tomam o texto gerado como verdade pronta, sem checagem em fontes originais, instala-se uma fraqueza cognitiva grave, a aprendizagem torna-se passiva, baseada em resumos de segunda mão que podem distorcer teorias, omitir controvérsias e simplificar indevidamente metodologias complexas.
Pesquisas sobre o uso de IA por estudantes indicam que parcela dos usuários tende a confiar mais na fluidez do texto do que na verificação de sua base empírica, especialmente quando pressionados por prazos. Raman, Watanabe, 2023, Gustilo, Ong, Lapinid, 2024. Outra fraqueza importante é a dependência tecnológica precoce. Quando estudantes iniciantes em pesquisa recorrem à IA desde o primeiro momento para definir temas, formular problemas, elaborar justificativas e redigir seções inteiras, há risco de não desenvolverem competências essenciais de leitura crítica, síntese, argumentação e escrita em primeira mão. A literatura sobre letramentos acadêmicos e inteligência artificial aponta que o uso intensivo e acrítico de ferramentas gerativas pode mascarar lacunas formativas, dando a impressão de sofisticação textual onde há pouca elaboração conceitual própria. Lima, Lopes, Silva, 2023, Sena, Rodrigues, 2023. A opacidade dos modelos constitui, ainda, uma fraqueza estrutural. Em geral, usuários não têm acesso transparente às bases de dados exatas utilizadas no treinamento, nem aos mecanismos específicos de filtragem de conteúdo. Isso dificulta a avaliação de possíveis vieses ideológicos, culturais ou regionais presentes nas respostas, além de levantar questões sobre direitos autorais de textos sintetizados a partir de obras protegidas. Shen et al., 2024, Unesco, 2021. No Brasil, esse problema se soma à ausência, até o momento, de diretrizes nacionais consolidadas sobre coleta, armazenamento e uso de dados pessoais em plataformas de IA generativa aplicadas à educação e à pesquisa, embora iniciativas estejam em discussão em órgãos como MEC, CAPES, CNPq e FAPESP. Pesquisa FAPESP, 2024, Sampaio, Sabatini, Limonge, 2024. 4,5 Oportunidades, democratização, inovação pedagógica e políticas responsáveis. Entre as oportunidades externas que podem ser potencializadas pelo uso responsável de IA na elaboração de artigos, destaca-se a democratização do acesso a ferramentas avançadas de apoio à pesquisa. Plataformas abertas, repositórios institucionais e bases científicas de livre acesso, combinados com buscadores e resumos automatizados, podem reduzir desigualdades históricas entre instituições de diferentes regiões e entre estudantes de distintas condições socioeconômicas, desde que acompanhados de políticas de acesso à internet, equipamentos e formação em competência informacional. Miao et al., 2021, Tiago Costa, 2023. Outra oportunidade reside na possibilidade de reconfigurar práticas pedagógicas. Em vez de centrar-se apenas na produção de textos finais, professores podem propor atividades que explorem o diálogo crítico com respostas de IA, como comparação entre versões geradas pela máquina e resumos elaborados pelos próprios estudantes, análise de erros factuais produzidos pela ferramenta e exercícios de reescrita em voz autoral. Tais estratégias, já experimentadas em cursos de graduação no Brasil, parecem estimular discussões mais profundas sobre critérios de qualidade de argumentos, papel das fontes primárias e importância da revisão humana. Pesquisa FAPESP, 2024, Limonge, 2024. Do ponto de vista institucional, a necessidade de lidar com a IA impulsiona o desenvolvimento de políticas claras de integridade acadêmica que antes eram genéricas ou pouco divulgadas. Guias específicos sobre o uso de inteligência artificial na elaboração de trabalhos começam a ser publicados por universidades, bibliotecas e associações científicas, enfatizando princípios como transparência, registro de comandos utilizados, preservação de dados sensíveis e não atribuição de autoria a sistemas automatizados. Cielo, 2023, UFIPA, 2023, Sampaio, Sabatini, Limonge, 2024. Esse movimento abre espaço para a consolidação de uma cultura de integridade que vá além da mera proibição e que incorpore a IA como objeto de reflexão crítica permanente. Em nível internacional, recomendações da Unesco sobre inteligência artificial e educação, bem como diretrizes de grandes editoras e agências de fomento, oferecem referenciais para a elaboração de políticas locais, enfatizando que a IA deve ser orientada por valores humanistas, justiça social, inclusão e respeito a direitos humanos. Miao et al., 2021, Unesco, 2023, Ganjavi et al., 2024. Ao alinharem-se a tais princípios, instituições brasileiras de ensino e pesquisa podem posicionar-se no debate global, contribuindo com perspectivas do Sul global sobre desigualdade digital, pluralidade epistêmica e colonialidade dos dados. 4,6 Ameaças, plágio, erosão da confiança e desigualdades ampliadas. As ameaças ligadas ao uso indiscriminado de inteligência artificial na elaboração de artigos são amplamente documentadas. A mais visível é a intensificação de formas de plágio e fraude acadêmica.
Diferentemente do plágio tradicional, baseado na cópia direta de trechos identificáveis, a IA permite gerar textos formalmente originais, mas que incorporam ideias e estruturas discursivas de múltiplas fontes sem atribuição adequada, o que dificulta a detecção por softwares convencionais e compromete o princípio de reconhecimento do trabalho intelectual alheio. Burick, McCarthy, 2023, Eaton, 2022. Há também a ameaça de erosão da confiança em processos de avaliação. À medida que docentes suspeitam que uma parcela crescente de trabalhos foi produzida, em grande parte, por IA, aumentam as tensões na relação pedagógica, com risco de generalizações injustas sobre turmas e cursos inteiros. A tentativa de responder a essa ameaça apenas com ferramentas de detecção de IA, que ainda apresentam altas taxas de erro, pode levar a falsos positivos e ao tratamento presumidamente culpabilizador de estudantes, o que, segundo relatos de universidades brasileiras, tende a estimular o uso clandestino, e não o diálogo aberto sobre limites e possibilidades. Estadão, 2025, pesquisa FAPESP, 2024. Outra ameaça relevante é a ampliação de desigualdades. O acesso a versões mais avançadas e ajustadas de modelos de IA, com maior capacidade de personalização e melhor desempenho em português, tende a ser mais fácil para grupos com recursos financeiros e familiaridade tecnológica. Sem políticas de acesso e formação, corre-se o risco de que estudantes de contextos mais vulneráveis fiquem restritos a ferramentas gratuitas menos estáveis ou a orientações genéricas, enquanto colegas com maior capital econômico e cultural exploram plenamente a integração da IA em seus percursos acadêmicos. Unesco, 2021, Miao et al., 2021. Há, ainda, ameaças de ordem jurídica e regulatória. A ausência de legislação específica sobre direitos autorais em textos gerados por IA, responsabilidade por danos decorrentes de informações equivocadas e proteção de dados pessoais em plataformas educacionais cria um cenário de insegurança para instituições de ensino e pesquisa. Iniciativas recentes de órgãos brasileiros para discutir diretrizes sobre uso ético e responsável da IA generativa, envolvendo MEC, CAPES, CNPq e fundações de amparo, apontam caminhos, mas ainda não resultaram em marcos consolidados. Pesquisa FAPESP, 2024, Sampaio, Sabatini, Limonge, 2024. Enquanto isso, editoras e periódicos científicos caminham em ritmos distintos, o que pode gerar conflitos entre exigências de agências internacionais e práticas locais de submissão de artigos. 5. Conclusão. A análise da elaboração de artigos acadêmicos científicos com apoio de inteligência artificial para pesquisa e estudo pessoal, à luz da matriz SWOT, evidencia um quadro complexo, marcado por fortes ambivalências. As forças identificadas, ampliação do acesso à informação científica, apoio à escrita e à revisão textual, potencial de mediação metacognitiva e otimização de tarefas rotineiras, mostram que a IA, quando usada de forma crítica e transparente, pode atuar como aliada na formação de estudantes e pesquisadores. As fraquezas, risco de superficialidade cognitiva, dependência precoce, opacidade algorítmica e lacunas formativas mascaradas, revelam, contudo, que essa aliança exige sempre a centralidade do julgamento humano, sob pena de transformar o estudante em mero operador de comandos. As oportunidades externas, democratização de ferramentas, reconfiguração pedagógica, desenvolvimento de políticas institucionais responsáveis e alinhamento a diretrizes internacionais, apontam para um cenário em que a IA pode contribuir para práticas mais inclusivas, reflexivas e inovadoras de ensino e pesquisa. Por outro lado, as ameaças, intensificação de plágio e fraude, erosão da confiança na avaliação, ampliação de desigualdades e insegurança jurídica, lembram que a integração acrítica da tecnologia pode fragilizar pilares fundamentais da vida acadêmica. Do ponto de vista prático, os resultados desta análise sugerem algumas orientações. Para estudantes e pesquisadores em formação, a inteligência artificial deve ser utilizada como ferramenta de apoio, e não como substituta da leitura de fontes primárias, da construção de argumentos próprios e da reflexão metodológica. Isso implica tratar as respostas geradas como rascunhos, hipóteses ou pontos de partida a serem cotejados com literatura rastreável, dados empíricos e exigências metodológicas da área. Para docentes, recomenda-se incorporar o tema explicitamente em disciplinas de metodologia científica, de leitura e produção de textos acadêmicos, bem como em orientações de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, discutindo exemplos concretos de bons e maus usos. Para programas de pós-graduação, comissões de ética em pesquisa e editoras científicas, torna-se urgente formular e divulgar políticas claras sobre o uso de IA na elaboração de artigos, incluindo diretrizes para declaração de uso em sessões de metodologia ou agradecimentos, critérios para aceitação ou rejeição de textos claramente automatizados, orientações sobre proteção de dados e respeito a direitos autorais, e fluxos de responsabilização em caso de detecção de fraude.
Esses documentos devem dialogar com recomendações internacionais, mas também considerar especificidades locais de infraestrutura, acesso e diversidade linguística. No plano das políticas públicas e institucionais, é fundamental que a regulação da inteligência artificial na educação não se limite a proibições genéricas ou ao uso exclusivo de detectores automatizados, mas aposte em formação continuada, em letramento em IA para todos os atores envolvidos e em processos participativos de construção de diretrizes. Guias como os produzidos pela Unesco e por grupos de pesquisadores brasileiros podem servir de referência para iniciativas em universidades, escolas técnicas e centros de pesquisa, desde que atualizados periodicamente em diálogo com a evolução das tecnologias. Miao et al., 2021, Sampaio, Sabatini, Limonge, 2024. Em síntese, a inteligência artificial na elaboração de artigos acadêmicos científicos não é, em si, nem ameaça inevitável nem panaceia. O que definirá seu papel será a forma como comunidades acadêmicas, instituições e órgãos reguladores souberem reconhecer suas forças, enfrentar suas fraquezas, aproveitar suas oportunidades e mitigar suas ameaças. Isso exige, mais do que nunca, uma cultura de integridade científica que una rigor metodológico, responsabilidade ética e abertura à inovação, de modo que a tecnologia se converta em extensão da capacidade humana de aprender, criar e cooperar, e não em atalho que empobreça a experiência formativa. 6. Referências. 1. Almeida, Virgílio, Pecker, Abel. Guia Cielo sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial em comunicação científica. São Paulo, Cielo, 2023. 2. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6022, Informação e Documentação, artigo em publicação periódica científica, apresentação. Rio de Janeiro, 2018. 3. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023, Informação e Documentação, Referências, Elaboração. Rio de Janeiro, 2018. 4. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520, Informação e Documentação, Citações em Documentos, Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 5. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724, Informação e Documentação, Trabalhos Acadêmicos, Apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 6. Benzagta, Mohamed Amin et al. SWOT Analysis Applications, An Integrative Literature Review. Journal of Global Business Insights, Sarasota, V. 6, número 1, p. 55 a 73, 2021. 7. Bretag, Tracy, Mahmoud, Saadia. A Conceptual Framework for Integrating Academic Integrity into Teaching and Learning Practice. Higher Education Research and Development, Londres, V. 28, número 4, p. 399 a 414, 2009. 8. Calma, Angelito, Marim, Mark, Smith, James, Fernando, Nisha. Grammarly and Student Writing, Evidence from Higher Education. Assessment e Evaluation in Higher Education, Londres, V. 47, número 1, p. 1 a 17, 2022. 9. Cavalieri, Mariana, Gianatti, Shade. You want me to check your grammar again? The Usefulness of Grammar Checkers in EAP Writing. Journal of Academic Language Learning, Sydney, V. 10, número 1, p. 223 a 238, 2016. 10. Shen, Ziyu et al. Research Integrity in the Era of Artificial Intelligence, Challenges and Responses. Medicine, Baltimore, V. 103, número 27, E38811, 2024. Disponível em 11. Dawson, April G. Artificial Intelligence and Academic Integrity. 1. Ed. New York, Aspen Publishing, 2023. 12. Eaton, Sarah Elaine. Academic Integrity in the Age of Artificial Intelligence. International Journal for Educational Integrity, Londres, V. 18, número 9, p. 1 a 12, 2022. 13. Estadão. Diretrizes para IA em universidades brasileiras variam de detecção do conteúdo a orientações. São Paulo, 15 de dezembro. 2025. Disponível em 14. Ganjavi, Karina et al. Publishers, and Journals, Instructions to Authors on Use of Generative Artificial Intelligence in Academic and Scientific Publishing, Bibliometric Analysis. BMJ, Londres, V. 384, E0790608, 2024. 15. Gustilo, Lea, Ong, Ethel, Lapinide, Mini Rose.
Algorithmically Driven Writing and Academic Integrity, Exploring Educators, Practices, Perceptions, and Policies in AI Era. International Journal for Educational Integrity, Londres, v. 20, n. 3, 2024. Disponível em 16. Helms, Merlin M. Nixon, Judy, Exploring SWOT Analysis, Where Are We Now? Journal of Strategy and Management, Bingley, v. 3, número 3, p. 215 a 251, 2010. Disponível em 17. Kim, Min Jeong, Large Language Models and Fake References, A Cautionary Tale for Researchers. ACS Nano, Washington, v. 17, número 6, p. 1 a 4, 2023. 18. Lima, Juliana, Lopes, Luciana, Silva, Ana Paula. Letramentos Acadêmicos e Inteligência Artificial, analisando a simulação da compreensão do artigo acadêmico por meio do ChatGPT. Educação e Sociedade, Campinas, v. 44, e 024, 2023. 19. Limonge, Ricardo. The Use of Artificial Intelligence in Scientific Research with Integrity and Ethics. Future Studies Research Journal, São Paulo, v. 16, número 1, p. 1 a 18, 2024. 20. Malik, Omer et al. Generative AI and Academic Integrity in Higher Education, A Systematic Review and Research Agenda. Information, Basel, v. 16, n. 4, 296, 2025. Disponível em 21. Miao, Feng Shun, Holmes, Wayne, Huang, Hongawai, Zhang, Hui. AI and Education, Guidance for Policymakers. Paris, Unesco, 2021. Disponível em 22. Moraes, Maurício, Silva, Felipe. Inteligência Artificial e Coautoria de Trabalhos Científicos, Discussões sobre Utilização de ChatGPT em Pesquisa e Redação Científicas. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 9, número 2, p. 1 a 10, 2023. 23. Pesquisa FAPESP. Brazilian Universities Discuss How to Regulate the Use of Artificial Intelligence. Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, número 342, agosto. 2024. Disponível em 24. Picton, David, Wright, Sheila. What SWOT in Strategic Analysis. Strategic Change, Chichester, v. 7, número 2, p. 101 a 109, 1998. 25. Pinheiro, Ana Cláudia, Silva, Bruno, Lima, Carla. Inteligência Artificial Generativa e Competência em Informação, habilidades informacionais necessárias ao uso de ferramentas de IA em demandas acadêmicas. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 28, número 3, p. 1 a 24, 2023. 26. Raman, M.D., Hakib, Watanabe, Yutaka. Chatgpt Streets in Education and Research, A SWOT Analysis. Contemporary Educational Technology, Istambul, v. 15, número 1, p. 1 a 17, 2023. 27. Roy, Jill, Perkins, Michael. Automated Paraphrasing Tools and Academic Integrity, Implications for Assessment. Journal of Academic Ethics, Chan, v. 21, número 2, p. 1 a 20, 2023. 28. Sampaio, Rafael Cardoso, Sabatini, Marcelo, Limonge, Ricardo. Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa, um guia prático para pesquisadores. São Paulo, Editora Intercom, 2024. Disponível em 29. Sena, Patrícia, Rodrigues, Joana. A interface entre inteligência artificial e letramento informacional no ensino superior, contextos, avanços e desafios interdisciplinares. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 39, E34567, 2023. 30. Cielo. Guia Cielo sobre o uso de inteligência artificial em periódicos da coleção. São Paulo, Cielo, 2023. 31. Tiago Costa. Como utilizar inteligência artificial na elaboração de trabalhos acadêmicos, parte 2. Biblioteca Central da UFIPA, Belém, 12 de junho. 2023. Disponível em 32. Unesco. Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris, Unesco, 2023. 33. UFIPA. Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Belém, Sistema de Bibliotecas da UFIPA, 2022.
34. E eu, Michelle, Academic Integrity in the Age of Artificial Intelligence Authoring Apps. TESOL Journal, Hoboken, v. 14, número 2, e 716, 2023. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.